Tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Memphis Depay desfila futebol, o Timão atropela, passa por cima até da arbitragem e goleia o Vasco da Gama. Vamos falar do jogo? Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Falar desse jogo, um jogo tranquilo do Corinthians, né? Pelo amor de Deus, um passeio diante do Vasco da Gama, do Fábio Carille, com algumas preservações, é verdade, né? Mas o Vasco não viu a cor da bola. Teve uma ou outra chegadinha e aí preciso, inclusive, referir aqui o quanto Matheus Donelli está mais seguro no gol do Corinthians. Né? Quando ele toma um gol ou outro aqui e ali, não tem sido culpa dele, você não vê o Donelli fazer um frango, aquela coisa toda, é muito mais por uma falha defensiva que isso acontece. E no jogo de hoje, cara, não que ele tenha feito milagres assim, mas fez algumas defesas importantes, né? Um chute cruzado pelo lado esquerdo que ele pega embaixo, algumas intervenções saindo bem do gol, né? Então muitas vezes o Vasco buscava um cruzamento e tudo mais, ele já saía, resolvia, seguro, uma cabeçada no primeiro tempo em que ele encaixa a bola, seguro no gol o Matheus Donelli. Mas assim, foram poucas, é verdade, oportunidades que o Vasco acabou criando, porque o Corinthians praticamente resolveu o jogo no primeiro tempo e assim, vamos combinar que era para ser 5-0, né? Podia ter sido 5-0 tranquilamente. E assim, mesmo que um dos gols tivesse sido anulado corretamente, o Corinthians poderia ter feito mais do que os gols que acabou marcando. Então, cara, na verdade o Corinthians fez 5 gols, em que 3 valeram. Um deles, que acabou sendo anulado, eu concordo. Não é que eu concordo, eu aceito, porque assim, o Matheus Bidu, quando ele faz aquele gol, numa assistência maravilhosa do Memphis, numa jogada combinada pelo lado esquerdo, ele realmente desloca o marcador mesmo sem querer e tira o cara da jogada, né? E aí é aquela coisa, sem querer também é falta. Então eu entendo, isso é um advento do VAR, né? É uma anulação que só o VAR enxergaria num lance normal do futebol, tanto que o árbitro deixou seguir. Aquilo ali nunca é marcado falta, né? Porque é um contato, é um choque, né? O cara cai, o Matheus Bidu chega na frente, a bola ainda conta com desvio e mata o Léo Jardim. Seria mais um gol do Corinthians. Mas realmente, quando você vai olhar na lupa, no VAR e tudo mais, ele toma a frente, na passada, o joelho bate no calcanhar do cara que desloca, ele cai, não consegue disputar a jogada e tal. É uma falta de VAR, não tem como. Então no VAR, no monitor, com o monitor, você anula o gol. E aí recomendaram a revisão e o Daronco anulou aquele gol. Agora, o gol do Memphis, o segundo dele no jogo, até agora eu tô tentando entender. Alguém consegue me explicar onde está a infração? Porque tem um balão e o Yuri realmente está em posição de impedimento. O Yuri retorna da posição de impedimento, mas, primeiro, a bola não vai para o Yuri, tá? Ou seja, existem 2 pontos na regra em que fazem com que esse jogador em posição de impedimento, ele deva ser punido por estar em posição de impedimento. Ou seja, que você deva marcar o impedimento. Ou ele interfere no jogo e tocando a bola, chegando próximo dela, ou ele interfere no adversário, que é impactando a ação do adversário. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele sai da posição de impedimento e fica paradinho lá. E a bola vem pro Lucas Piton e o Memphis Depay. O Memphis meio que no giro dá as costas, quem domina a bola é o Piton e a bola sobra pro Yuri. O Yuri já tinha voltado da posição de impedimento e aí você configura uma nova jogada. Nessa nova jogada o Yuri tá legal, porque ele já voltou. Então, se é o Yuri que disputa a bola com o Piton, poxa, entendo. Ele veio da posição de impedimento, no momento do lançamento, e impactou no adversário. Mesmo sem tocar na bola, como é o Piton que toca na bola, ok, tá claro. Agora, o Memphis tá legal. Ele que disputa com o Piton. O Piton... E outra, a bola vem do defensor, né? Serve o Yuri que voltou da posição de impedimento, mas já tá numa posição legal e recebe a bola em condição legal. Gente, Aí a bola vai pra esquerda, cruzamento, o Memphis faz aquele girinho maravilhoso, caixa. O Daronco vai lá e anula. Não dá pra entender. De resto, e aí dá pra gente caracterizar muito como o Memphis num cara decisivo no jogo. Decisivo. Ele tava afim de jogo hoje. Tava afim de jogo. E tava afim de falar também, né? Porque na entrevista dele ele acabou roubando a cena. Já vou falar sobre isso. No primeiro tempo,
O Corinthians chega ao gol numa jogada maravilhosa, trabalhada, né? A bola chega no Carrilho, o Carrilho cruza e o Memphis dá de peito, faz Yuri. E aí o Yuri de perna esquerda, finalização brilhante, perfeita, no canto, assim, um chute forte, potente, indefensável. O Yuri Alberto de novo marcando, tá bem o Yuri, né? Marca o primeiro gol do Corinthians. E aí o segundo gol é o contrário. É o Yuri que dá pro Memphis, né? Um lance que começa no meio de campo, em que a bola é rebatida. E aí eu não sei se bate na mão do braço do Ranieri ou na coxa, mas ele tá com o braço colado, né? Teve reclamação, mas o lance é muito atrás. De qualquer forma, ele tá com o braço colado. Aí a bola sobra pro Yuri. O Yuri pega um campo aberto, um espaço. Aliás, que espaço em Vasco da Gama, que espaço o Corinthians teve pra jogar. O Yuri avança. O Memphis já tá pedindo essa bola, faz o facão. Quando ele recebe, o zagueiro escorrega, ele chega na frente do goleiro, dá uma cavadinha, ela desvia ainda e morre no fundo da rede. Golaço do Memphis Depay, que já tinha dado uma assistência, agora faz o gol. O Yuri, que tinha feito o gol, dá assistência. Uma dobradinha fantástica. Yuri e Memphis, de novo, eles vão começando a se entender. Eu vi algumas críticas ao Memphis, eu mesmo fiz algumas críticas, né, para ele aparecer em grandes jogos, aquela coisa toda, mas a gente tá vendo agora, no quarto mês do ano, uma retomada física do Memphis. Era natural que nos primeiros jogos, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, a gente percebia o Memphis um pouco abaixo. Por quê? Porque ele termina o ano muito bem, voando inclusive. Terminando a última rodada, ele faz um gol de bicicleta no Grêmio, lá em Porto Alegre. Inacreditável. Ele terminou o ano espetacular. Tem a pausa, tem férias, tem viagem, tem não sei o quê, déficit físico, papapá. Então, natural que ele tenha demorado a firmar. Agora, eu acho que ele tá chegando num nível muito bom, físico, inclusive. E aí tem as finais do Paulista, tem esses jogos do Campeonato Brasileiro, e ele e o Yuri estão voltando a se encontrar. Tem a ausência do Garro ainda, que foi um cara importante ano passado, né, que fazia essa trinca aí muito positiva, mas os dois juntos, e especialmente com o acréscimo aí do André Carrilho, né, que na evolução do Carrilho, que até cansou, né, saiu no intervalo, visivelmente cansado, tem derby semana que vem, tem meio de semana tem mais uma decisão na Colômbia, viagem, então eu entendo a preservação do Carrilho. E aí entra o Martínez, né? Mas enfim, o Memphis e o Yuri, eles estão cada vez mais linkados e isso é fantástico pro Corinthians. E hoje o Corinthians confirmou uma vitória que eu julgo fundamental. E eu falei pra vocês durante a semana, esse empate na Bahia, mesmo com reservas, ele foi muito bom, desde que o Corinthians confirme em casa. E, cara, o Corinthians em casa é muito forte. O que aconteceu contra o Huracan foi algo que, assim, a gente apontou aqui os erros do técnico e também a postura dos jogadores, né? Sei lá, se por ressaca de título, enfim, por alguma displicência, né? Por imaginar que a vitória viesse de qualquer maneira. E aí veio aquela pancada no jogo internacional. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai conquistar muitos pontos dentro da sua casa. E contra grandes adversários, tá? Acho que o Corinthians está se credenciando cada vez mais para encarar de frente qualquer adversário do futebol brasileiro. Quando entra nas Copas, aí a gente vai ter que depender do treinador, né? Do Ramon Dias não inventar. Ou nos jogos internacionais, de entender o adversário. Porque o Corinthians tem sofrido, inclusive, como sofreu contra a Universidade Central, contra o Barcelona de Guayaquil e agora, mais recentemente, contra o Huracan. Vai ter que fazer um jogo muito bom e uma vitória, evidentemente, né, contra o América de Cali na Colômbia para, se quiser, ficar vivo na Sul-Americana. Senão já vai ter que abandonar a competição porque um insucesso lá deve determinar uma eliminação. A gente está falando de uma fase de grupos em que só um classifica e o jogo já é na terça-feira. Então, assim, não vai ter jeito. O Corinthians vai ter que se desdobrar essa semana para buscar um resultado na Colômbia e depois, no fim de semana, ainda tem um derby para jogar. Essa é a vida. Mas quando a gente fala do Corinthians protagonista no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, empata a primeira fora e vence a segunda em casa, opa, chegamos. É isso que eu espero do Corinthians. É só o segundo jogo, evidentemente. Né? E essa tabela, no começo do campeonato, ela tá um pouco traiçoeira, né? Porque aí você tem já um derby para disputar na terceira rodada. Os clássicos eles já estão se mostrando no começo do campeonato para medir força com todo mundo. Depois tem uma pausa para o Mundial, mas até lá o Corinthians precisa mostrar o que ele quer no campeonato. E quando ele empata fora, com reservas, preservando os jogadores, mas depois confirma a vitória em casa, opa, essa é a receita, esse é o resultado. Tem que buscar ponto fora e não pode perder pontos em casa. Essa é a linha de um time que quer brigar lá em cima. E o Corinthians fez isso contra o Vasco. E o melhor de tudo, sem sofrer. Com alguns bons destaques, com o Memphis aparecendo, com o Yuri marcando gols, com um placar moral que deveria ser, na verdade,
um glorioso 5-0. Informação importante. Quando volta o Garro? Vamos lá. Prestem atenção. Eu recebi uma informação que o Garro só deve voltar aos gramados em maio. Preste bem atenção no que eu vou falar. Isso pode mudar? Pode. Por quê? Porque o Corinthians ainda vai receber o Garro no clube no final de semana. No início da próxima semana, a gente vai estar atualizando as informações para você, porque o Corinthians vai estar analisando como foi o tratamento do Garro com esse fisioterapeuta lá na Europa, lá em Madrid. Ok? Precisa primeiro saber como que o Garro reagiu para ter a certeza de quando ele vai voltar. Mas conversando com pessoas ligadas ao Garro e com pessoas no Corinthians, a previsão que eles fazem é para a primeira semana de maio. Correto? Isso mostra que o Garro, tá, vai desfalcar o Corinthians. Se isso realmente se confirmar, o Garro vai desfalcar o Corinthians por 7 jogos no mês de abril. Aliás, tem jogo pra caramba em abril, né? É impressionante como tem jogo no mês de abril, tá? Então vamos lá. Vasco, um jogo. América de Cali, fora, 2 jogos. Palmeiras, no Allianz Parque, 3 jogos. Fluminense, na Neoquímica Arena, 4 jogos. Sport, na Neoquímica Arena, 5 jogos. Racing do Uruguai, também na Neoquímica Arena, 6 jogos. E no dia 27 de abril, Flamengo, 7 jogos, jogo no Maracanã, tá? E aí fica a dúvida se ele voltaria ou não no dia 3 de maio, num sábado, contra o Internacional de Porto Alegre. Então ele já desfalcou o Corinthians em 2 jogos, contra Bahia e contra o Huracan, com mais 7 e 9, tá? Com mais 7 e 9. Então, o Garro não deve jogar contra Vasco, América de Cali, Palmeiras, Fluminense, Sporting, Racing do Uruguai e Flamengo. Vai fazer falta o Rodrigo Garro. Primeiro, por quê? 7 jogos é muita coisa. Muita coisa para mim, tá? Muita coisa. E esse tratamento o Corinthians vai, enfim, seguir com o tratamento, porque eles acham que se o Garro não estiver jogando, não vai dar para tratar de fato. E há uma esperança que a lesão seja resolvida, viu? Seja resolvida. Porque a do joelho esquerdo, que é a mesma lesão, foi resolvida. Então agora fica outra questão, né? Se não tem o Garro, quem vai jogar esses 7 jogos? Por coincidência, nessa semana, eu pedi 7 jogos para o Coronado titular. Ramon Dias. O mês de abril, o Corinthians vai jogar 7 partidas. Se tudo se confirmar, como vem sendo falado nos bastidores do clube, que isso é um prognóstico do Corinthians, não é meu, você não vai ter o Garro por 7 jogos. Por que não Coronado nos 7 jogos? Todo mundo teve uma chance. O ministro da Educação, que é o pior zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Corinthians, teve sequência. O Félix Torres teve sequência. O Gustavo Henrique teve sequência. O Martínez teve sequência. Todo mundo teve sequência. Até o Yuri, quando estava mal, teve sequência. O Mateuzinho teve sequência. Por que não o Coronado ter uma sequência de titular? Pelo menos 3, 4 jogos. Se ele jogar mal, beleza. Por quê? O que não vai dar para aguentar é ver o Corinthians em 7 jogos, um mês, jogando sem um meia de criação. Ah, tem um Romero. Ó, dá um tempo. Beleza? Romeiretes, por favor, dê um tempo. Dê um tempo.
tá? Deu um tempo. Romeiradas? Deu um tempo. Aí estou arrepiado com o Romero. Mas tem torcedor que fica... Ai, o Romero. Dá um tempo. Romero é bom para entrar no segundo tempo e fazer um golzinho decisivo. Eu não tiro todo o valor do Romero, não. Tá? Aliás, se você falar assim para mim, Samir, 1-1, o Corinthians precisa fazer um gol. Faltam 25 minutos para terminar o jogo. Você tem no banco Thales ou Romero. Falta 25 minutos para terminar o jogo. Tá 1-1. Você tem Thales ou Romero. Eu escolho o Romero. Até porque gol de ombro não vale. CBF avisa clubes de lei contra a subida na bola. Entenda, então vamos destrinchar esse assunto aqui, ó. Ó a nota da CBF aqui para os clubes. Prezados presidentes, com nossos melhores cumprimentos, servimos-nos do presente para tratar de um tema em evidência no futebol brasileiro e sul-americano que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados prejudicando a sobremaneira e a imagem do esporte que tem larga abrangência nacional e internacional. Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato esse que, além do risco de lesão para o próprio jogador, pro cara da CBF, que acha que ele com certeza não consegue fazer isso, subir na bola, vai cair, vai se arrebentar todo. Gera transtornos generalizados nas partidas, diante desse o Ronaldinho Gaúcho, então hoje em dia ele não ia poder fazer nada dentro de campo. O Foquinha, tadinho do Foquinha, iam mandar... enfaixar, cara, que negócio ridículo. Vamos continuar aqui a nota da CBF. Diante desse fato, a comissão de arbitragem da CBF comunica que tal conduta é passível de punição por desrespeito ao jogo, conforme positiva ao livro das regras. Se não vejamos inflações por conduta antidesportiva, há diferenças circunstanciais em que um jogador deve ser advertido com cartão por conduta antidesportiva, entre as quais mostra a falta de respeito pelo futebol. Deste modo, a comissão de arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude autora citada, deverá sancioná-la como um livre tiro indireto a favor da equipe adversária a ser cobrada no local da infração e advertir o infrator com um cartão amarelo, visando facilitar o entendimento da recomendação. Segue o link abaixo com um vídeo ilustrativo. Deve ser o Memphis, né? Deve ser o Memphis e o Soteldo subindo em cima da bola. Cara, que negócio ridículo, cara. Que negócio ridículo. Aonde que o futebol vai parar, cara? Ai, ai. Olha, galera, eu quero saber a opinião de vocês aí desse assunto. Eu tô inconformado com isso, cara. Eu não sei nem o que falar direito desse assunto, cara. Eu não tenho o que falar, né? É ridículo, né? Não tem cabimento um negócio desse. Quero saber a opinião de vocês aí. E deixar aí pra vocês a matéria, tanto a matéria do Memphis falando, né? Citar aqui o que o Memphis falou pra terminar o vídeo. O Memphis também, né, quando terminou a partida, ele reclamou um pouco da arbitragem e ainda deu uma cutucada nessa questão da nota da CBF. Acho que o jogo foi bom, tivemos muito espaço para jogar entre as linhas, acho que ajudei mais o time hoje e o time melhorou. No segundo tempo perdemos um pouco o controle do jogo, podíamos fazer mais gols. Tudo no futebol são detalhes, muita coisa é decidida nos detalhes. Todo mundo sabe que tem que ter foco nos detalhes, mas estou feliz com o jogo, meu gol e assistência. Ele prosseguiu dizendo, abre aspas pro Memphis, podiam ter dado cartão vermelho no primeiro tempo, sem especificar o lance. O lance fazia referência, aquele lance que ele tomou um pisão, né?
que ele ficou um tempo ali no gramado ali, foi atendido e tudo mais, saiu mancando tudo. Ali ele queria que o jogo... Eu nem acho que ali era para cartão vermelho, mas foi falta. Era para ter dado falta, era para ter dado um cartão amarelo, no mínimo, pro cara. Não sei aí se o VAR, como foi um pisão, né? Acho que o VAR tinha que ter chamado, mas enfim. O lance em referência, por fim, o Memphis fez uma crítica ao VAR da partida, emendando com uma fala sobre a proibição por parte da CBF do drible pisando na bola feito pelo camisa 10 na final do Campeonato Paulista. O VAR poderia haver uma solada no tornozelo, mas preferem fazer regra para não pisar na bola, enquanto quem decide as coisas no futebol fizer esse tipo de coisa, estaremos no caminho errado. Tá certinho o Memphis aí. Acho que assim, uma das coisas mais ridículas que eu já vi de lei, ainda mais vindo do futebol brasileiro, que é um futebol essencialmente do drible. Então é aquilo, né, cara? Enfim, deixa a opinião de vocês aí, tá? A opinião do Memphis também, o que ele falou. Vou deixar as duas matérias aí, como sempre, para vocês, para quem quiser dar uma lida depois nas matérias, vai ficar aí na descrição. Agradecer todo mundo que chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like. Forte abraço para todo mundo e vai Corinthians!